Bem, eu vou dar sequência aqui no terceiro vídeo, como eu comecei a explicar aqui na parte da variável. Aí é o seguinte, eu já expliquei a respeito dos carretéis, que pode ser feito 2 carretéis assim, igual a esse, ou um carretel grande. Mais ou menos assim, ó. Esse aqui é um carretel pronto, que já dá pronto, ó. Um carretel para um pirógrafo, fita de papelão. Papelão assim, aqui é Eucatex, a borda aqui, ó, é Eucatex. E o papelão que eu falei que eu faço em volta da madeira. Aí, esse aqui é onde vai encaixar a chapa. Você pode ver que o primário não tem nada a ver com o secundário, é tudo isolado, ó. A corrente passa simplesmente por indução. A gente isola com papel isolante aqui, e depois coloca o secundário, ó. Não tem ligação nenhuma com o primário. A energia passa totalmente por indução. Já falei a respeito disso aqui, a respeito dos cortes. Agora eu vou mostrar aqui a respeito da constante, ó. Esse G aqui é uma constante, 48,4, mas também pode ser uma variável, que é o caso que eu usei aqui, ó. Eu usei aqui uma, duas, três variáveis, que a 48,4, que é a primeira, ela não vai dar para soldar, porque pouca pairagem vai passar, depois é 40, 45, 40 e 35. Então é muito fácil. Essa aqui é a área quadrada, que é a seção nuclear. Então, seção nuclear é aqui, ó, A mais B. No caso aqui dos transformadores, esse aqui tem as chapinhas também, mas que tá soldado. O acúmulo, a quantidade de chapinha somada aqui é o B. Essa parte aqui é o A. Então, esse é a seção nuclear, que é essa área total aqui. Então, essa é igual a A mais B. Como eu já tenho a medida aqui, ó, essa é a medida de B, essa é a medida de A. Até que se tivesse invertido aqui a soma dos fatores, não teria problema. Mas faz da seguinte forma, ó. A gente divide, como eu já multipliquei aqui, ó, A vezes B aqui, seção nuclear, A vezes B, substituir na fórmula 44,7 vezes 6,5. Então eu achei a seção nuclear, que é 30,55. Dividindo a constante de 48,4. Aí, eu dividindo aqui 48,4 pela área da seção nuclear que eu já achei, eu vou achar o número de espira para cada volt, que é 1,58. 1,58 espiras por volt. Aí eu pego o que é a tensão, que é a minha tensão, no caso aqui é 110 volts. Eu multiplico o número de espiras, N, pela tensão, 110 volts. Então, N vezes E. Aqui, ó, 1,58 vezes a minha tensão de 110. Se fosse 220, eu colocaria 220. Eu vou achar 174 voltas. NT, número total de espiras. Essa aqui é a constante, no caso, se eu for fazer um transformador que vai funcionar o dia todo. No caso, eu acabei colocando essa 48,4, que eu ia fazer um carregador de bateria, mas aí eu achei que não era vantagem, que era muito grande. Aí acabou ficando. Mas aí eu coloquei mais outra. Vou voltar aqui, ó. Na constante de 45 que eu coloquei. É o mesmo sistema. G, que aqui é uma constante, agora ele é uma variável. Por quê? Lá é uma constante para que eu fosse fazer um transformador que fosse usar o dia inteiro. Aqui, como eu abaixei, não é uma coisa que você vai usar o dia inteiro, porque senão a máquina não aguenta. Ela, né? Porque ela é uma variável. Eu vou dividir 45 por 30,55. É a mesma forma. Eu vou achar o número N,
que é o número de espira por volt, 1.47. Já diminuiu, porque diminuiu como eu baixei a variável, diminuiu o número de espira também, que lá era aqui 1.58, ó, aqui vai 1.47. Então N é o número de espira vezes a tensão. Voltando cá, é igual a tensão, aí 1.47 vezes 110 deu 161. Deu fazendo separado aqui para não fazer confusão. Aí cá, voltei mais aqui, separei aqui, G, constante 40. Vou repetir o mesmo processo de lá, só vai dar valor diferente, porque a constante, aliás, a variável aqui é 40. Então, dividi 40 pela minha seção nuclear, eu achei o número de espira por volt, N é igual a 1.30. E é a tensão, 110 volts, 1.30 vezes a tensão, aqui ó, 1.30 vezes a tensão, que é a minha tensão, deu 1.43, aliás, 143 espiras, total. Aí, mudando aqui, ó, agora a última, que é a minha última aqui, ó, 35. Então, G, a minha última constante que eu usei nesse caso aqui. E da mesma forma, de medir a constante, a variável, perdão, pela seção nuclear, que vai ser sempre a mesma, 30.55 no caso desse transformador. Eu achei N, que é o número de espiras para cada volt, 1,14. É minha tensão, 110 volts, 1,14 vezes 110 volts, eu achei 126. 126 volts. Aí, no esqueminha que eu fiz aqui, ó, teria da seguinte forma, eu entraria com a energia aqui, daria 126 voltas, aqui seria o ponto zero, 126 voltas, um tape, mas dá mais, aí do zero aqui dá 143 volts, ó, aí eu cheguei no tape que vai ser a variável 40, aqui é a variável 35, mais daqui aqui 161 voltas, variável 45. No total, mais espiras, eu tenho 174 voltas, que é o total de todas essas bobinas aqui. Aí eu fiz da seguinte forma, uma chave daquela a chave seletora aqui, ó, ela muda 1, 2, 3, 4 posição. Depois de você instalar, você vai colocar a entrada do primário, né? Estou falando no primário por enquanto. O primário, você vai colocar uma entrada aqui que ela vai direto no pino central. No pino central aqui, ó. E a outra entrada vai ser aqui, ó, no ponto zero. Então, a partir do momento que eu fechar, aí eu fiz as ligações aqui, ó. Se eu fechar no primeiro aqui que eu pus a 48, ó. 48, eu estou fechando aqui as bobinas todas as bobinas. A partir do momento que eu vou mudando, eu passo para 2, eu passo para 45, eu passo para 3, eu passo para 40, eu passo para 4, eu passo para 35. Aí é que é onde vai diminuindo a variável, vai passando mais corrente, então a máquina vai trabalhar melhor. E o secundário é a seguinte forma. Que eu falei, vocês vão pegar o fio de 6 milímetros, esse que a gente compra em casa de material de construção, ó, ele aqui tem um monte de perninha. Não é aquele fio rígido não, tem que ter um monte de perninha. Descasca ele e vai comprar esse viés, ó, rolo de viés que compra em casa de armarinho. Ele tem que ser, esse viés é de algodão, não pode ser de tecido sintético não. Aí você desencapando esse fio, você vai enrolar, fazer esse enrolamento todo nele, ó. Nesse caso aqui eu acho que eu gastei em torno de 16 a 18 metros.